Amigos, a nossa preocupação agora é com a hiperatividade de alguns amigos nossos que têm entrado em contato e que está atrapalhando demais o seu desempenho escolar, a sua vida e tudo mais. Vamos colocar algumas dicas, alguns pontos importantes, algumas dicas que podem ajudar e muito esses amigos que estão com esse problema. A hiperatividade real, ela, por enquanto, precisa realmente de um atendimento médico, de utilização de alguns medicamentos, muito embora vários pesquisadores da Noruega já estão se utilizando de práticas comportamentais para evitar a utilização de remédios como a Ritalina, por exemplo, como metilfenidato. Bom, nós não vamos entrar nesse detalhe, porque eu mesmo nem estudei isso ainda, então não tenho como falar sobre esse assunto. Brevemente nós teremos alguma evolução nesse estudo. O que nós vamos comentar agora é sobre as dicas que nós já podemos dar, porque já estão sendo utilizadas, nós já estamos tendo alguns resultados positivos, e essas dicas são as seguintes. Em primeiro lugar, todos nós, principalmente os jovens, os adolescentes e em qualquer idade, mas principalmente os adolescentes e jovens, há uma necessidade desses adolescentes, desses jovens, terem um consumo de energia, terem uma atividade física que desgaste um pouco aquela energia que ele tem. Então, a primeira dica que eu dou para aqueles que se sentem prejudicados devido ao seu alto nível de inquietação, etc., é o esporte. Eu não digo o esporte daqueles que contraiam, como o futebol, por exemplo, que contrai e traz uma irritabilidade, uma agressividade, um sentimento muito negativo. Mas esportes que alonguem, como corrida, salto em altura, salto em distância, natação, vôlei, basquete, todo tipo de esporte que tenha algum processo de alongamento. Esse esporte que alonga, ele ajuda no desgaste dessa energia e isso traz um sentimento de gratificação para o cérebro, um sentimento de prazer que vai facilitar para todas as nossas redes neurais a liberação de neurotransmissores que vão trazer uma melhor capacidade de entendimento, de cognitivo, etc. E também vai diminuir, em muito, todos aqueles sintomas de inquietação, de ansiedade, angústia existente nessa pessoa que está com essa inquietação constante ou uma hiperatividade em alto grau. Bom, nós estamos falando de hiperatividade, muito ligado ao TDAH, que traz também o déficit de atenção. Então, logicamente, essa inquietação acaba dificultando a aprendizagem, dificultando a atenção, dificultando o ensino. Então, essa primeira dica vai ajudar a todos eles. Então, esporte, dedicação ao esporte. Ponha na sua rotina uma corrida, uma caminhada longa, um gasto de energia por meio de alguma coisa que seja constante, que lhe traga satisfação, que lhe traga prazer. Esse prazer é necessário. Segundo ponto para essa dica seria a alimentação. É importante que nós tenhamos a preocupação com uma alimentação saudável. Então, a alimentação saudável, que seria o quê? Legumes, verduras, todos os tipos de legumes e verduras, ou seja, a alimentação que traga todos os nutrientes que são necessários ao funcionamento perfeito do nosso corpo, do nosso organismo e, naturalmente, dos nossos elementos cerebrais, das nossas redes neurais. Então, uma alimentação saudável, a retirada do excesso de açúcar, de sal, etc., tudo isso é muito importante. Dentro dessa alimentação, é bom lembrar que a água deve ser consumida não em muita quantidade, mas frequentemente. Então, pouca água consumida frequentemente vai ajudar em muito a redução desses sintomas e a melhora da capacidade cognitiva, capacidade de memória, etc. Então, vimos o exercício físico e vimos a alimentação, e dentro da alimentação vimos o consumo necessário da água. Visto isso, vamos ao sono. Por quê? Para que nós possamos ter um cognitivo melhor, nós precisamos da memória funcionando bem.
E a nossa memória, ela tem, no mínimo, duas etapas importantes, que a primeira é a memória que nós estamos usando agora, no dia a dia. É uma memória temporária, que fica numa área bem pequenininha dentro do sistema límbico, chamado de hipocampo, e que ela não dura muito tempo, dura 2 dias, 3 no máximo. Então, tudo que nós aprendemos hoje precisa ser transferido para a memória definitiva, que fica no córtex cerebral, que é como se fosse o nosso disco rígido. Então, como é que nós garantimos essa transferência dessa memória para termos uma memória definitiva consolidada? Um sono perfeito. Então, primeira dica, exercício. Segunda dica, alimentação. Terceira dica, sono perfeito. Como nós vamos ter um sono perfeito? Antes de mais nada, vamos dormir pelo menos meia hora depois de termos desligado a televisão, desligado o computador, desligado o celular, etc. Agora, vamos dormir o mais cedo possível e vamos programar a hora de acordar. No mínimo 6 horas de sono. Menos de 6 horas é complicado, a não ser que você seja tão velho quanto eu. Aí você precisa de menos tempo de sono. Para mim, 5 horas é o suficiente. Mas isso é questão de idade. Por algum motivo, a gente vai ficando velho e vai precisando de menos horas de sono. Mas mesmo assim, eu ainda gosto das minhas 6 horas, no mínimo. Então, se você é bem mais jovem do que eu, se você é um adolescente, por exemplo, lógico, 6 horas é o mínimo. Bom, então programe o seu sono para 6 horas, porque você vai acordar tendo transferido tudo aquilo que é importante. Então vimos essas 3 dicas e agora precisamos dar uma dica ao próprio cérebro para fazer essa transferência de memória. Que dica é essa? Às vezes nós temos tanta coisa na nossa mente, na nossa memória de trabalho, durante o dia, e que na hora de transferir para o córtex cerebral, o cérebro pode transferir coisas que não são necessárias. Digamos, você estava andando pelo parque, resolveu comer uma pipoca, tomar um sorvete, começou a conversar com o pipoqueiro, com o sorveteiro. Logicamente, aquela conversa, aquele momento, não precisa ser transferido para o córtex cerebral. Mas como o cérebro vai descobrir que umas coisas são necessárias de ser transferidas e outras não? Vamos dar a dica para ele. Então aqui vai mais uma dica importante para o cognitivo, para a aprendizagem, para melhorar bastante o nosso processo de entendimento, principalmente quem é hiperativo e tem déficit de atenção. Que é o quê? Tudo que você escreve fica mais registrado, fica registrado como importante. Então, se você está lendo uma coisa importante, está estudando algo, está assistindo uma aula, assistindo uma palestra de coisa que você precisa lembrar, escreva. Escreva, faça um resumo. Escreva algumas coisas sobre o assunto, o tema. Ah, bom, um amigo meu disse que não tem condição, ele não sabe fazer resumo. Então vamos aprender a fazer resumo para a gente escrever alguma coisa sempre. Que é escrevendo que a gente aprende, é escrevendo que a gente garante que essa memória vai para o córtex cerebral. Vamos ver como é que a gente aprende a fazer um resumo, então, muito rapidamente. Já estou falando de outro assunto, mas é tudo para o hiperativo e é importante. Qualquer dúvida, depois vocês entram em contato, perguntem para eu entrar mais em detalhe em algum ponto específico. Como é que a gente aprende isso? Abra um livro, uma revista, um jornal e leia um parágrafo inteiro. Leia com atenção. Feche. Pegue um caderno, uma caneta, um lápis e escreva sobre aquele assunto. Por exemplo, é sobre o quê? Qual é o tema? Então escreva lá qual é o tema. Tem algum personagem importante no troço? Tem, então escreva o personagem. Tem alguma coisa que você se lembra mais no texto que tenha ficado gravado na memória? Escreva. Abra o texto e compare. Ah, errei isso, errei aquilo. Então leia de novo, com atenção, feche de novo e vá fazer as anotações sobre aquele parágrafo. É o resumo. Você está fazendo um resumo. Treine isso constantemente, que você vai aumentar violentamente a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de memória, a sua capacidade de síntese, a sua capacidade de gravar conhecimentos que vão ser importantíssimos para a sua inteligência, para a sua memória, para a sua sabedoria, que é o que você quer, no final de tudo isso. Ok, gente? Então, aqui estão essas dicas, algumas dicas para o hiperativo, que tem uma capacidade cognitiva ainda a desenvolver. Mais uma. Não pense em estudar todas as matérias que você está com dificuldade. Não fique desesperado, não crie a expectativa de que tem que aprender tudo. Se você criar a expectativa de que tem que aprender tudo, não vai aprender nada. Então vamos focar naquilo que você gosta.
procure estudar aquilo que você gosta, desenvolver pesquisas daquilo que você gosta. Pode ter certeza que você vai aumentar a sua capacidade de gostar, de ter prazer com o aprendizado. Ok? Um forte abraço a todos. Estou aqui à disposição de vocês para mais algumas dicas, comentários, sugestões sobre esse e todos os outros assuntos que vocês desejarem. Ok, amigos? Forte abraço. Até o próximo encontro.